E aí, moçada, firmeza pura? Então é o seguinte, ó. Na aula 3 tem uma atividade para você criar um formulário, beleza? Usando o Linear Layout. E eu falei que nós íamos programar esse layout aí, colocar comportamento para os componentes, certo? Tranquilo? Só que é o seguinte, tem um pré-requisito lá, né? Qual que é o pré-requisito? Programação orientada a objetos em Java. E para isso, para que a gente possa programar o formulário, você tem que saber alguns conceitos de Java. Eu vou fazer uma aula aqui, bônus, porque eu preciso que você entenda o que é um objeto, como é que você declara as propriedades de um objeto, a gente chama de properties, e como que você manipula, né, os objetos, como é que você cria um objeto, como que você seta os valores para as propriedades, como que você recupera, né? Tem o set, tem o get. O que é uma instância de um objeto? Eu vou fazer aqui uma aula VaptVupt para explicar para vocês, e essa aula vai ter um objeto para receber os dados daquele formulário. Na verdade é o seguinte, eu nem precisava fazer isso. Eu poderia muito bem fazer o exercício lá, mostrar para vocês como é que faz, porque é muito fácil no Android Studio, vocês vão ver que é fácil. Mas, para enriquecer o currículo de vocês, né, eu vou gravar essa aula aqui para que você entenda. Considerando o perfil dos alunos, por isso que eu estou fazendo isso, que a maioria não tem nenhum conhecimento de desenvolvimento mobile ou conhecimento básico. Quem já está aí, né, no mercado, já sabe, parabéns, você vai tirar de letra. Mas eu tenho que considerar também o pessoal que está começando, né? Para que eles cheguem no nível das pessoas que já estão com mais experiência. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou utilizar aqui o NetBeans. Você pode usar qualquer IDE para programação Java. Por que eu não vou usar o Eclipse? Ou por que eu não vou usar o Android Studio? Eu não vou usar o Android Studio porque o Android Studio ele está customizado para o ambiente de desenvolvimento Android. Então eu ia ter mais trabalho para mostrar para vocês o que eu quero mostrar. E aí o NetBeans ele está mais tranquilo para que eu ajude vocês. Mas pode usar o Eclipse, tal, qualquer coisa aí, desde que compile e rode lá um projetinho Java. Então aqui o NetBeans está carregado, vou criar um projeto, novo projeto. Projeto vai ser um projeto Java, Java Application Java. Existem diferenças entre Java Web, Java FX, Java EE. No nosso caso aqui para essa aula vai ser o Java puro, o SE. Lembra que na aula bônus para instalar o JDK eu falei, olha, não instale só o SE, né? O SE. O SE não teria tudo que a gente precisa para o Android lá. Mas o JDK, ele tem tudo, inclusive o SE dentro dele, que é o Standard Edition. Então, vamos lá. Vou chamar isso aqui, ó, Java, tá? Java, aula 01, bônus. É um bônus. Ok? Finaliza. E está criado aqui o projeto Java. Ok, primeira coisa aqui é o seguinte, que você tem que saber. Vou aumentar essa fonte, deixa eu aumentar a fonte para ficar melhor para vocês visualizarem. Edita, fonte, vou deixar aqui, vamos ver se 36, vou deixar grande mesmo para ficar melhor para vocês visualizarem aí, porque às vezes não fica legal no YouTube, né? E eu não quero que você seja prejudicado. Deixa que eu me viro aqui. Então tá aqui, ó. Ele criou, né, o projeto
Em Java, assim como no Android, né, tem o pacote, tem um nome, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, o que eu quero é mostrar o que é um objeto, como é que se cria uma classe, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, olha, eu vou criar uma classe chamada cliente, nova classe. O nome dessa classe vai ser cliente. Inclusive, essa classe aqui, depois de pronto, eu posso pegar ela e jogar lá dentro do projeto Android. E que ele vai funcionar, só vou ter que mudar aqui o nome do pacote. Tá? Então, olha só, classe cliente. É bom lembrar o seguinte, estou fazendo isto agora. Eu não tinha este material pronto. Vou fazer ao vivo e a cores. Isto aqui é uma classe. Toda classe, obrigatoriamente, por padrão, por definição da comunidade Java, tem que começar com a letra maiúscula. Se você escrever aqui letra minúscula, ele já reclamou, tá aqui, ó, já, tá vendo? Não pode, tá? Tem que ser letra maiúscula. Na hora de criar lá, se você escrever letra minúscula, ele vai reclamar. Ele vai criar, mas ele vai reclamar. Então, toda classe tem que ter letra maiúscula. Se você olhar, vou deixar carregando aqui, vou te mostrar lá no Eclipse que é letra maiúscula também. Bom, essa aqui é uma classe. Ela existe, pessoal. Veja só. Eu tenho aqui o Java Aula 1 Bônus. Esse é como se fosse o programa principal. Certo? Quer ver só? Eu vou rodar, eu vou criar uma instância daquela... Vou criar uma instância aqui. Vou criar uma instância daquela classe cliente. Como que eu crio uma instância? O que é uma instância? Imagina o seguinte, uma sala de aula cheia de pessoas, ok? Essas pessoas seriam os objetos, a classe de aula, ou uma sala, ou um contador, né? Um profissional de contabilidade, o contador que está com a sala de espera dele cheia de clientes. Cada cliente daquele é um objeto. E aí ele vai chamar os objetos pelo nome. Quando eu chamo pelo nome o objeto, eu estou criando uma instância do objeto. Então, olha só. Cliente, nome, mado, tá? Igual a new cliente. Pronto, tá? Tá aqui, ó. Cliente mado igual a new cliente. Eu tenho agora uma instância do cliente mado. Essa instância aqui, eu vou até deixar mais didático, vou escrever aqui, ó, objeto mado. Eu tenho um objeto mado que é do tipo cliente. O Java, ele é fortemente tipado. Então ele tem os tipos primitivos dele, né? String, float, double, int, ok? São os tipos primitivos, mas eu posso criar os meus tipos também. A partir do momento que eu crio uma classe, e essa classe aqui, ela é chamada cliente, ela é um tipo de dado, que é classe. Bom, agora é o seguinte, olha, eu posso fazer várias coisas. Objeto mado, né? Ponto. Olha só, a nossa classe está vazia, mas olha a quantidade de métodos que eu tenho aqui, olha. Todos esses métodos, eles estão aqui por herança. Eles herdaram de uma classe pai, que no caso é a classe object. Essa classe object aqui, ela é a classe principal. Todas as outras classes derivam dela. É como se fosse a semente de uma árvore. Plantou a semente, essa sementezinha seria o Java, né? E aí criou um objetozinho lá e depois o negócio cresceu e virou o que virou até hoje. Então esse objeto aqui, eu estou falando de forma didática para não confundir a cabeça de vocês. Porque aqui não é para aprofundar em bits e bytes, escovar bits, não. Aqui é para você entender o que é um objeto e de onde que veio, de onde que vieram esses métodos. Ó, getClass, hashCode, notify, notify all, toString, né, wait, são métodos que já existem na classe object. A nossa classe cliente não tem nada. Olha aqui, ela está vazia. Mas, peraí, se ela está vazia, de onde é que veio isso aqui, né? Isso aqui veio lá da herança. Vamos voltar aqui no Android, ó. Olha só, se eu pegar aqui, ó, né? Ó, ponto. Olha aqui, nós criamos a classe linear layout.
Activity main já existia. A classe, no caso, não é a classe, né? O arquivo XML de layout. E esse suporte single spinner drop down item, né? Esse cara apareceu aqui, da onde que veio? Herança, tá? Tá aí, ó. Tranquilo, né? Você quer ver só? Vamos pegar aqui o save, olha só, save instance ponto, olha a quantidade de métodos que existem aqui, tá? Por isso que é importante você prestar atenção nessa aula que eu vou gravar para você, porque na hora que eu estiver falando desses métodos, que a gente estiver trabalhando, você já sabe de onde que eles vieram. Então, esse objeto aqui, olha, é esse objeto, certo? Ó, save instantiate state, save instantiate state, save instantiate state. E ele é do tipo bundle, tá? Então, fazendo um parênteses aqui, eu tinha comentado, né, que toda classe começa com letra maiúscula. Pode ver, ó, main, né, ó, main, letra maiúscula. E olha aqui, é uma classe também, o app compact activity. O A é maiúsculo. Tá vendo que o A é maiúsculo, o C é maiúsculo e esse outro A é maiúsculo? Isso aqui é um padrão chamado camel case. Camel case? Camel, camelo. Case, caso do camelo. Porque o camelo, ele é assim, né? Ele tem aquele lombo dele, né? Certo? O cupim, né? Se fosse um boi, né? Tem aquele negocinho assim. Então, quando você vai escrever um nome composto para uma classe, tem que respeitar esta padronização internacional. Funciona se você não fizer assim? Funciona, só que fica feio. Você viu que eu escrevi aqui, ó? Ó, o M do mado, o objeto, o M está maiúsculo. Ah, mas por que aqui não é O maiúsculo? Porque não é classe, é nome de objeto. O nome de objeto não é camel case. A primeira letra, tá? O resto sim. Bom, então, tá aqui, eu tenho um objeto, né? Objeto mado. Agora eu vou adicionar o que, pessoal? Eu vou adicionar as propriedades. Lá no nosso exercício era o seguinte, ó, eu vou escrever diretão aqui, só para lembrar, tá? Vai dar erro aqui. Ó o verdinho aqui também, ó. Tá vendo, ó? Nenhum erro, ó, né? Então, era nome, cidade, UF, profissão, telefone e e-mail. Certo? A classe cliente tem essas propriedades, ou seja, o cliente do contador, ele tem um nome, ele mora numa cidade, ele é de um determinado, a cidade está em um determinado estado, né? Ele tem uma profissão, ele tem um telefone e ele tem um e-mail. Para nosso exemplo, era isso que a gente queria. Olha o tanto de erro que tem aqui, ó. Vamos tirar esses erros. Bom, propriedade, todas aqui, todos vão ser do mesmo tipo, vão ser do tipo string. Então, ó, private string nome, certo? Private string nome. Private string UF, cidade UF, profissão e e-mail. Pronto, viu só? Não tem mais erro, né? Tá vendo como que é fácil, gente? Depois que você pega o jeito, vai embora. Então tá aqui, ó. Tá criado... estão criadas todas as propriedades da nossa classe. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar dois métodos muito importantes, que são os chamados gets and setters. O get pega e o set atribui. Set nome, set cidade, set UF, set telefone, set e-mail. Eu tenho lá um formulário onde eu vou digitar os dados. Na hora de gravar no objeto, popular objeto, eu vou usar o set. Vou pegar a propriedade set. Né? E se eu precisar buscar os dados que estão em um objeto, eu vou utilizar a propriedade get. Get nome, get cidade, get UF, get profissão, get telefone, get e-mail. Tranquilo? Então, como é que a gente faz aí? Você pode fazer o seguinte, a maneira mais rápida é o seguinte, vai por mim que você vai se dar bem. Você vem aqui, ó, refatorar, botão direito, clica no botão direito, no Eclipse também é a mesma coisa, né? E vem aqui, ó, encapsular campos. O que significa isso, pessoal? Vamos lá, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Nome, cidade, UF, profissão, cidade, profissão, telefone e e-mail, estão todos aqui. Seleciona tudo e, ó, criar get, criar set. Beleza? Qual vai ser a visibilidade? Ó, private, os campos são private, visibilidade para os assessores, que esses são os assessores, né?
São os métodos de acesso que a gente fala. Por isso que aqui está escrito acessores, acessadores, né? Acessadores. Eu vou acessar as propriedades. Os campos são privados, porém os gets e setters não. Tá vendo que aqui está escrito privado? Ó, private string, telefone. Por que é privado? Para garantir que ninguém vai conseguir acessar os dados que são privados daquela empresa. Só o contador vai acessar. Só o contador vai acessar os dados do cliente. Né? A gente pode considerar que aquele sigilo, né, na vida real, né, o objeto ele é um ser, digamos assim, que representa algo da vida real. Uma coisa legal da orientação objeto é isso, ok? A gente representa o mini-mundo da vida real. Por isso que a programação orientada a objeto ela tem muitas vantagens em relação a algumas outras linguagens por aí. Né? Outras, linguagem estruturada, por exemplo, né? Programação estruturada. A programação orientada a objeto, ela representa coisa de verdade mesmo. Cliente é cliente. Você falou cliente, você já sabe o que se trata. Né? Beleza. Então, clique em refatorar. Pronto, criou, gente. Está aqui, ó. Criou todos os métodos gets and setters. Deixa eu diminuir aqui para melhorar para você ver, ó. Eu tenho aqui get nome, set nome. Get cidade, né? Set cidade. Get UF. E aí, olha o que acontece agora. Vou voltar aqui no nosso objeto mado. Olha lá, objeto mado, ponto, get cidade, get e-mail, get profissão, ó, set, está tudo aqui, olha. Então, veja que legal aqui, ó, set cidade, string cidade. Significa o quê? Que eu tenho que informar aqui um dado do tipo string. Ele espera uma string. Tá? Ou seja, uma sequência de caracteres. Então vamos lá, você está aqui, ó. Set nome, né? E aí, entre parênteses, eu vou escrever aqui, ó, mado. Tranquilo? Né? Objeto mado, ponto, set cidade, look, Paraguai, onde eu estou neste momento. É uma cidadezinha que fica a 10 km de Assunção, na Grande Assunção. Ponto 7 UF, 7 UF. Aqui eu vou colocar PY. Paraguai. O objeto seria mado.7 telefone. Vamos colocar aqui o telefone. Mais 595 595 0992 999 999. Objeto mado ponto 7 e-mail, né? Vamos colocar aqui o e-mail, né? E-mail @domado.com.br. E acabou, né? Já tá o telefone é profissão, falta profissão. Objeto mado ponto 7 profissão igual a professor. Pronto, beleza. Então tá aqui, agora eu tenho esses dados que estão todos setados. Os meus objetos já possuem valores. Como que eu faço agora para visualizar, pessoal? Para visualizar é o seguinte, ó. Objeto mado, né, ponto get nome. Tá aqui eu pego o nome. Só que se eu rodar esse projeto aqui, ó, vou mandar rodar ele não vai fazer nada. Olha lá, executa. Ele vai simplesmente rodar, mas não vai ter nenhuma saída aqui, olha. Tranquilo? Tá aí, rodou. 1 segundo, né? Rodou. Eu tenho que colocar aqui system.out.println. Olha, SO aqui, SO é um atalho, tá? Para esta função, esse método println, que é o que? A saída de dados. Então, olha aqui, o nome. Nome, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa coluna aqui, vou colocar mais, vou tirar aquele cara ali, o legal do Java é isso, ó. Tá aí, ó. Agora, se eu rodar, ele já vai escrever o nome mado. Tranquilo? Tá aqui, ó. Vamos ver, não dá para ver direitinho, mas aqui tá escrito mado, ó.
certo? Se eu quiser as outras propriedades, é o seguinte, ó, vamos colocar aqui nome, cidade, né, ó, cidade, pronto. Vamos pegar agora aqui nome, profissão, profissão. Aí a gente vem aqui, profissão, salva e roda. Pronto, aqui ó, Mado, né? Look Paraguai, profissão professor. Ok? E se eu quiser outro objeto, como é que eu faço, gente? Outro objeto é o seguinte, a mesma coisa, olha. Cliente, objeto, vamos chamar aqui de Gustavo, é igual a new cliente. Pronto. Está criado outro objeto. Se eu quiser dar um nome para ele, set nome, objeto, né? Especifica objeto, objeto Gustavo, ponto, set nome, né? Set nome, aqui ó, Gustavo Souza. Souza. Pronto. Se eu quiser mostrar os dados do Gustavo, é o seguinte, ó. System print out, né? E aqui no caso vai ser Gustavo, nome, tá aí, feito. Olha lá, ó, nome, Mado, nome, Gustavo Souza. Tranquilo? E com isso a gente tem, né, pessoal, um objeto instanciado, dois objetos instanciados. Nós temos a classe cliente criada, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui só para vocês verem lá para vocês verem os gets e setters, certo? Tá aqui tudo certinho, ó. Vamos lá, mais um, aí beleza. Então, ó, nós temos aqui set nome, set e-mail, set telefone, set get telefone, set profissão, get profissão, set cidade, né? Tudo certinho. Agora, o que você tem que prestar atenção? Como o atributo cidade é do tipo string, aqui no set, né? Esse método, olha, ele tem esse parâmetro, ele recebe esse parâmetro. A gente chama de assinatura do método. Dessa assinatura aqui é do tipo string, ok? Se eu tivesse aqui por exemplo, aqui, ó, private string, né? Valor mensal, que seria o que ele tem que pagar. Opa, string não, vou colocar int, valor mensal, ok? Quando eu criar o get set para esse cara, você vai ver que não vai ser string. Olha lá, encapsular, refatorar, encapsular. Aí eu vou pegar somente cadê? Valor mensal. Tá aqui, ó. Set o get e o set. Refatora. Pronto. Tá lá no final. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Ó. O valor, ó. Set valor mensal. Olha só. Int valor. Significa o quê? Que eu tenho que digitar um número aqui. Se eu tentar digitar alguma coisa que não é número, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar o Gustavo como exemplo aqui, ó. Objeto Gustavo.set valor mensal igual, sei lá, vou tentar colocar um string qualquer aqui, ó. Ó, já ele nem compila mais, ó. Ele já errou, ele já está falando que tem erro, um erro. E o que ele fala aqui, ó? Olha lá, ó. Ah, não, aqui está faltando fechar, mas mesmo assim, ó, fechando ali, ó, ele já vai chiar. Olha lá, não consigo converter inteiro, não consigo, tipos incompatíveis. Ou seja, o tipo de dado não é o mesmo. Eu não consigo colocar uma girafa dentro de um baldinho, né? Isso está lá no livro Java usando a cabeça. Ok? Tem uma parte do livro que fala isso aí. O que eu tenho que fazer então aqui, né, pessoal? Eu preciso colocar um número aqui, 100, por exemplo, tá? Porque o tipo de dado é inteiro. E aí, agora, ó, se eu pegar aqui valor, ó, valor mensal, né?
agora vai dar certo. Get valor mensal. Manda rodar. Tá lá, ó, 100. Valor mensal 100. Tranquilo? Então é isso aí. Tem um negócio aqui tem um negócio aqui legal, deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que está. Ferramenta, visualização, ferramenta, janela, arquivo, navegador. Aqui, ó. Esse navegador aqui, olha, ele é legal porque é o seguinte, ó. Vamos lá, sobe. Sobe. Olha aqui, ó. Tá aqui a classe, né? Então, a classe cliente e tem, tá vendo todos os gets e setters vermelhos, né? Mas eles são públicos. Se a gente pegar qualquer um aqui, ó, ele é público, ou seja, eu consigo acessar ele de fora, né? De fora que eu falo é o seguinte, aqui dentro de um outro programa que instanciou esse objeto, eu consigo acessar esse cara. Existe visibilidade pública, private, protect, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe que não é objetivo. Eu quero que você entenda o que é um objeto e como é que você cria as propriedades, como é que você pega os dados, grava e busca os dados no objeto. Isso que você tem que aprender, tá? Senão você não vai conseguir fazer e não vai entender nada do que eu vou ensinar na próxima aula lá no curso Android. E aqui você tem lá, né, os atributos, todos eles protegidos. Tem um cadeadinho aqui do lado, ó, todos protegidos. Beleza? Tá aí, ó, uma classe. Se eu criar outra classe aqui, vamos criar uma classe, por exemplo, chamada estados, tá? Estados brasileiros. Tá aí, ó. Né? Tem outra classe aqui e ela não tem nenhuma propriedade porque não foi criada. Se eu clicar lá, aqui na main, por exemplo, ó, na main tem a classe main, ó. Essa aqui tem a classe main, somente a classe main. Ok? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha entendido, tá? E que também tenha curtido este bônus, que é uma aula à parte do curso, mas falando de Java orientado a objeto. Programação orientada a objeto com Java. O que é uma classe, o que são os objetos, né? E os gets e setters. Tá bom? Um abraço. Tudo de bom para vocês. Depois a gente fala mais. Eu ia falar um negócio aqui, mas vai acabar confundindo. Deixa quieto, que mais para frente aí eu introduzo conceitos importantes de Java para vocês. Um abração. Comenta aí. Fui. Tchau.